Olá, caros alunos da Escola de Teologia Logos. Estamos felizes por poder trazer a segunda aula da nossa matéria Introdução Bíblica ou Bibliologia. Mais uma vez, pega uma Bíblia e vamos acompanhar conosco a aula de hoje. No tema de hoje nós vamos tratar sobre os manuscritos e versões da Bíblia. Na aula passada eu expliquei sobre a Bíblia cristã, ou a Bíblia do cristianismo, que ela é muito importante, formada do Antigo e Novo Testamento. Falei também sobre a Bíblia muito conhecida, da Septuaginta, que foi a primeira versão do hebraico para o grego. Nós vamos explicar aqui por que Septuaginta, porque ligada a 70. E nós falamos também da Torá, que é a Bíblia hebraica. Então, se você não assistiu essa aula, procura lá, essa é a primeira aula sobre introdução bíblica. Hoje nós vamos falar das versões e os manuscritos da Bíblia Sagrada. Os mais antigos manuscritos do Velho Testamento foram encontrados nas cavernas do Mar Morto. Nós hoje não temos mais os manuscritos originais. Os manuscritos originais se perderam. Hoje o que nós temos são cópias fiéis dos manuscritos originais. Por que são chamados manuscritos? Porque eram escritos à mão. E para você entender, a Bíblia não tinha forma de livro logo no início. A Bíblia era escrita de primeiro no couro de animal, e a gente chamava esse couro de animal de pergaminho, e ali se escrevia os textos bíblicos. Depois, com a evolução, eles encontraram uma planta aquática chamado papiro, o papiro tirado dessa planta aquática, que também hoje a gente conhece como papel, mas na época era o papiro. O papiro era de uma planta aquática, enquanto os manuscritos, os primeiros manuscritos foram em pergaminho, que era feito de couro de animais, couro curtido de animais. E elas eram colocadas em forma de rolo. Então, mais ou menos assim, as pessoas tinham assim aquele rolo, da escritura. E aí, então, quando eles queriam o livro de Isaías, o livro de Ezequiel, Juízes, Ruth, então eles pegavam assim, abriam o manuscrito e faziam então ali a sua leitura do livro. Então, esse era a forma original como era escrito. Mas na frente eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Vamos nos atentar hoje aqui para essas questões. Os manuscritos mais antigos que temos da Bíblia hoje em dia são aqueles encontrados nas cavernas do Mar Morto. A gente chama de Qumran, Q-U-M-R-A, Qumran, entre os anos de 1947, portanto recente, e 1955. Nesse período aí foram encontrados os manuscritos. Os manuscritos originais dos livros do Velho Testamento perderam-se. Então, não existem mais. Ninguém sabe onde está. E hoje em dia temos apenas as cópias dos manuscritos originais. Em nossos dias não temos possibilidade de ler nenhum trecho do Velho Testamento no manuscrito original. Que pena. Esses manuscritos são conhecidos pelo nome do local aonde foram encontrados. Assim, os manuscritos do Velho Testamento mais antigo que encontramos são os manuscritos do Mar Morto, como vários desses manuscritos foram encontrados na região de Qumran, repito, vou soletrar, Q-U-M-R-A-N, eles são também chamados de manuscritos de Qumran. Os trabalhos de escavações das cavernas existentes no Mar Morto levaram 8 anos. Portanto, de 1947
1957 a 1955. Eles tiveram início nessa data aí, e foi nessa data então que eles encontraram aí nesse período de 8 anos. Quais as línguas que a Bíblia foi escrita? Primeiro, a Bíblia foi escrita em hebraico, a língua dos judeus, a língua hebraica. Isso o Antigo Testamento. E partes dela também foi escrita em aramaico. O que é o aramaico? O aramaico é uma língua, uma espécie de dialeto que os judeus adotaram essa linguagem para se comunicar quando eles estavam exilados na Babilônia há 70 anos. Então, ali surgiu esse aramaico. É a explicação mais precisa da existência dessa língua aí, do aramaico. Então, a outra língua foi o Novo Testamento, que aí já foi escrito em grego, tá? Então, o Velho Testamento foi escrito, em sua maior parte, na língua hebraica. E por que o nome hebreu? Hebreu é o sinônimo de judeu. Quando você fala do povo hebreu, o povo judeu é a mesma coisa. A língua falada pelos judeus, ou hebreus, era a língua hebraica, era o hebraico. E a maior parte do Velho Testamento foi escrito por judeus que falavam e escreviam a língua hebraica. Então a língua hebraica era falada na terra de Canaã e na Fenícia. E duas nações que ocupavam a terra prometida na época. Os judeus que habitavam na terra prometida falavam a língua hebraica. Porém, o povo judeu estava cercado de povos que falavam outras línguas, o aramaico. Os judeus falavam o hebraico e alguns de seus vizinhos falavam o aramaico. O aramaico foi provavelmente a língua falada na Babilônia, isto no período que eles foram exilados, levados cativos pelo imperador da época, Nabucodonosor. E isto explica por que parte do livro de Daniel foi escrito não na língua hebraica, mas na língua aramaica. Eles se comunicavam lá na Babilônia com o aramaico. As cópias dos manuscritos originais eram guardadas cuidadosamente na casa do Senhor, no templo. Quando alguém queria uma parte das escrituras sagradas, tinha que copiá-la, palavra por palavra. Os homens que faziam este trabalho chamavam-se copistas. Eu queria ler com você um texto que está no livro de 2 Reis, 22:8, para você ver aonde era guardado, então, aí os manuscritos. 2 Reis, segundo livro de Reis, já expliquei por que a gente deve falar segundo livro, né? Não se fala segunda Reis, se fala segundo livro de Reis, capítulo 22, né? Versículo 8, que diz assim, ó: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então, era guardado, e muito bem guardado, na casa do Senhor. Então, ninguém podia levar para casa esses manuscritos aí, tá? Vamos falar então dos copistas, que foi a última parte que eu falei, que eram os que copiavam, né? Aqui na Bíblia, onde eu li, se chama escrivão. O copista eram os homens que faziam cópia das escrituras sagradas. Esse trabalho era feito mão a mão, com muito zelo e cuidado. No entanto, apesar do grande cuidado e zelo que eles tinham, ainda assim havia um ou outro erro no trabalho feito pelos copistas. Que erros são esses? Erros como, por exemplo, escrever lei, escreviam lai. Então se interpretavam que estava falando de lei. Dizemos isso porque temos cópias um pouco diferentes uma das outras e às vezes com frases inteiramente erradas, mas que o sentido não se perde por causa disso. Você talvez se pergunta, que tipo de erros seriam esses?
é que às vezes os copistas esqueciam de copiar uma palavra ou escreviam uma letra a mais, ou colocavam uma palavra numa linha errada, ou acrescentavam uma palavra, ou trocavam uma palavra ou letra, ou seja, havia coisas repetidas, mas não o sentido geral do significado daquilo que era importante. Então é importante notar que, apesar desses erros, a mensagem dos livros eles não foram alterados. Temos que dar graças pelo trabalho paciente que os copistas tiveram. Até porque, já li num livro dos Segredos dos Hebreus, eles costumavam tomar banho, lavar as mãos, se higienizar muito bem antes de começar a escrever. E, inclusive, para escrever o nome de Deus, eles costumavam lavar as suas mãos 7 vezes antes de escrever, para você ter ideia. Então, a crítica textual, também chamada de baixa crítica, é a ciência que tem como objetivo descobrir e corrigir os erros. Para esse trabalho, os críticos fazem uso dos manuscritos existentes. Ou seja, para você não ficar aí em dúvida de que havia erro na Escritura Sagrada, naturalmente aqui você está vendo, havia os que eram profissionais da crítica textual, também chamado de baixa crítica, ou seja, que faziam a revisão de todos os textos para descobrir os erros e corrigir aqueles erros. Então não se impressione com o nome baixa crítica. Esse nome é usado para distingui-la da alta crítica, que estuda as questões de autoria, data, composição dos livros da Bíblia, essas coisas. Então, esses aqui, chamados da baixa crítica, eles corrigiam frases, letras, erros, enquanto que os da alta crítica, eles faziam pesquisas e procuravam buscar o original da autoria do livro, da data que foi escrito, da composição dos livros da Bíblia e por aí vai. Então, só para distinguir para você baixa e alta crítica. Espero que o cara aluno tenha entendido. Pois bem, uma ciência chamada crítica textual procura corrigir erros das cópias feitas pelos copistas. O ser humano é passivo de erro. Qualquer pessoa que copia um livro inteiro pode facilmente cometer um erro, né? Colocar uma palavra, trocar uma letra. E os erros mais comuns eram os de escrever a mesma palavra 2 vezes, ou inverter a ordem das letras numa palavra. Exemplo, lie, enquanto eles queriam escrever lei. Entendeu? Então, trocava o E pelo I, o I pelo E. Desde o tempo de Esdras, já havia a preocupação de corrigir todos os erros nas cópias dos manuscritos. Então, nos tempos de Esdras, que era um escrivão, né, já havia começado a ciência que até hoje é conhecida como crítica textual. Com isso, você vai observando a veracidade das Escrituras Sagradas. Estudar as cópias dos manuscritos bíblicos e procurar corrigir seus erros de cópia é o propósito da crítica textual. Então, se na prova eu te perguntar o que é crítica textual, você vai saber responder o que é crítica textual. Então, defina a baixa crítica da alta crítica. O que fazia os profissionais da baixa crítica e o que faziam os profissionais da alta crítica. E qual o propósito da crítica textual? Estudar as cópias dos manuscritos bíblicos e procurar corrigir seus erros de cópia. Então, era esse o objetivo dessa profissional, desses profissionais aí maravilhosos. Por isso que a gente pode ter certeza da Escritura Sagrada. Vamos falar então de 2 coisas importantes que você também deve ter na sua mente: os soferins e os massoretas. Quem eram esse povo? Os soferins e massoretas foram escribas zelosos que fizeram o trabalho de crítica textual desde os tempos de Esdras, 400 anos antes de Cristo, já existia os massoretas e os soferins. Se você pegar o alfabeto hebraico não se escreve da direita para a esquerda, e sim
Desculpe, da esquerda para a direita. Se escreve da direita para a esquerda, do final do livro para o início do livro, diferente de nós aqui no Oriente. E no alfabeto hebraico não existe vogais, só existe consoantes. E você vai encontrar um chapeuzinho, vai encontrar 2 pontos, alguns temas, que isso nós chamamos de sinais maçoretas. Esses sinais, né, são os que vão dar tônica na palavra e vão também ali acentuar ou vão servir de vogal, tá? Então vamos lá. Soferim é a palavra hebraica e está no plural, né? Os soferim era escriba versado nas leis de Deus e nas tradições dos judeus. Eles copiavam os textos das escrituras, revisavam-no e davam sua interpretação. Então, ou seja, não é um trabalho qualquer. Eles eram muito cuidadosos com isso. Você sabe que os judeus até hoje seguem muitas tradições, seguem muitos costumes, muitas leis. Eles são rigorosamente ali, na guarda do sábado, do comer lavando as mãos primeiro, das festas religiosas, né, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E naturalmente eles não gostariam de ter dúvida e jamais acreditariam no livro que não fosse verdade. Então, o que nós temos da Bíblia cristã é extraído da Bíblia hebraica, que é a Torá. Então, assim, se tem algum erro, teria que começar lá da Torá, para depois chegar na nossa Bíblia, aqui na tradução João Ferreira de Almeida, em português. Com efeito, no tempo de Esdra, foi organizado um grupo de escribas para cuidar do texto das Escrituras Sagradas. Esse nome recebeu o nome de Soferim. Então, os soferins, né, no tempo de Esdra, é o grupo de escribas, né, uma reunião, um conjunto, um conselho de escribas que se reuniam para fazer o estudo, né, e as correções dos textos dos manuscritos. As atividades dos soferins começaram no ano 400 a.C., antes da vinda de Cristo, e continuaram até o ano 200 da era cristã, depois de Cristo. Então você imagina, um trabalho cuidadoso. Então, se tem erro, esses erros devem ser procurados 200 anos depois de Cristo. Ou seja, para nós já vai aí 1820 anos de Bíblia Sagrada, de confiança, né, de segurança daquilo que a gente lê. Anos 200 da era cristã, isso é, 200 anos depois do nascimento de Cristo. Um dos modos mais simples que os soferins usavam para verificar se a cópia de um livro estava certa era a seguinte: anotavam no fim de cada livro o número de versículos, preste atenção nisso, palavras e letras. Então você sabe que até hoje a gente tem os versículos da Bíblia, capítulos, e é possível também somar quantas letras tem na Bíblia e quantas palavras tem na Bíblia. Isso vai dar uma margem de segurança. Assim, em cada cópia deveria haver o mesmo número de versículos, palavras e letras que no original. Caso contrário, por exemplo, eram para ter 31 mil palavras, tem só 30.100, tem erros naquele texto. Está faltando alguma coisa. Então, tudo isso nos dá a garantia de que a Bíblia foi escrita por homens, mas segue o seu original até hoje. Entendeu? Podemos dizer, então, que a crítica textual, ela não é coisa nova, porque havia homens que zelavam pela preservação dos textos bíblicos desde os dias de Esdras, ou seja, desde a época do Império Medo-Persa até 200 anos depois do nascimento de Cristo. Esse grupo funcionou. Alguns séculos mais tarde, aí pelo ano da nossa era,
até o ano 950, anos do Senhor, surgiu um outro grupo de homens preocupados com a crítica textual. Aí sim que surgiram os maçoretas. O primeiro grupo era os soferim, já está no plural. E o segundo grupo foram os maçoretas, que existiram até os anos 950, né? Portanto, um pouco mais de 1000 anos atrás. Esses maçoretas criaram um sistema de acentos que fixavam o significado de cada palavra, dava tônicas a ela, pronúncia, a cadência exata para recitação nas sinagogas e a conexão entre as palavras. Então, era por causa desses sinais maçoretas que você pode escrever, por exemplo, a palavra Iavé. A gente não tem um quadro aqui, então seria YWV, Iavé. Então, a gente sabe que esse é para o nome Deus, é escrito para o nome Deus. Mas os sinais maçoretas vai deixar a gente colocar ali W, I, Y, A, W, o VW, V, final com a letra E. Então aí vamos ter Iavé. Então, nesse caso, os maçoretas, com o sistema de acentos, né, preservaram por escrito a tradição das vogais e acentos hebraicos e corrigiam muitos erros de quem tinham copiado os textos faltando letras ou palavras. Podemos assim ter a certeza de que as cópias do Velho Testamento hebraico que temos foram preservados com alto grau de exatidão. E devemos isto ao trabalho da crítica textual, né, que fora feito pelos soferins e maçoretas. Você pode perguntar assim, professor, ainda tem as cópias dos manuscritos originais? Tem, e está sob o poder do Vaticano, né? Mas existe essas cópias e são fiéis naquilo, tanto no número de letras, número de palavras, acentos e vogais. Graças ao trabalho dos soferins, bem antes de Cristo, e depois dos maçoretas, depois de Cristo. Então, eu acho que ficou claro aqui essa minha explicação. Isso tudo para provar para você que a Bíblia é um livro digno de confiança. Vamos falar agora das cópias e traduções, porque isso é muito importante. Eu falei sobre a Bíblia grega e eu vou explicar hoje um pouco mais sobre a Bíblia grega. Eu falei na aula anterior. A Septuaginta, ela é também classificada assim, como Septuaginta e a Vulgata. A Septuaginta LXX, né, que é 70, por isso Septuaginta. Além dos manuscritos na língua hebraica, temos cópias e traduções em outras línguas, né? Nós temos as confianças do que foi escrito no hebraico e nós também temos a segurança do que foi escrito no livro em outras línguas, né? Então, do hebraico para outras línguas, nós vamos ver isso agora. A Septuaginta é uma tradução em língua grega e a Vulgata em língua latina. Então, a língua latina, é claro que nós estamos falando do latim. Você sabe que muitas missas, e o início das missas aqui no Brasil, os padres rezavam a missa em latim. Então, que Bíblia eles usavam? Essas Bíblias traduzidas para o latim. Tá? Vejamos primeiro a versão Septuaginta, ou a versão dos 70. Por isso ela recebe esse nome de Septuaginta, que é a versão da Bíblia grega, tá? Que foi feita em língua grega. Essa tradução foi feita no Egito por judeus que viviam na cidade de Alexandria. A cidade de Alexandria foi construída, né? Foi edificada, né? Foi fundada por Alexandre o Grande. Então entra um pouco aqui na história. Quando você estiver estudando história da religião e estiver estudando aí a versão do Novo Testamento, você vai entender melhor isso aqui. Recebeu este nome
devido ao número de pessoas que fizeram a sua tradução. Então 70 se reuniram ali para fazer a sua tradução, então ela ficou conhecida como a Septuaginta. Esses homens estavam no Egito, mas não eram egípcios, e sim judeus. E essa tradução foi feita para aquela geração de judeus que conhecia o grego, mas não conhecia mais a velha língua falada, a língua falada em Canaã, isto é, ele já não conhecia mais o hebraico, eles conheciam outro idioma, então eles começaram a traduzir para eles. É claro que você sabe, vou te colocar um pouco a par da história. Jerusalém sofreu muitas guerras na época das cruzadas, precisamente nos 400 anos interbíblico, né? Período interbíblico, 400 anos que Deus ficou sem falar com a terra, que envolve o período de Zacarias e o início do Novo Testamento. Esse período aí, Jerusalém foi várias vezes sitiada, Israel foi várias vezes bombardeado, e com aquela guerra de poder, de domínio do mundo, de vários povos da época, muitos judeus tiveram que fugir de lá. Então, por causa dessa fuga, que a gente chama de diáspora, né, eles precisaram se ausentar, e com essa ausência deles, alguns deixaram de falar o seu idioma. Então, era preciso que eles conhecessem as escrituras, e aí traduziam então para o idioma deles. Muitas vezes a Septuaginta é indicada pelo número LXX, né, número romano, que corresponde ao número 70. É uma tradução do original hebraico para a língua grega. Vejamos agora um pouco sobre a Vulgata, que é a versão feita em língua latina. Em língua latina, no ano 382, Annus Domini, ou Anos do Senhor, um homem chamado Jerônimo começou a verter para o latim o Velho Testamento hebraico. Essa tradução chama-se Vulgata. Então, quem foi o homem que começou a traduzir para a língua latina, para o latim, foi Jerônimo. Que ano? Ano 382, Anos do Senhor. Tá, isso aqui já está falando, no tempo do Jerônimo já havia outras traduções da Bíblia em latim, mas Jerônimo fez a sua tradução em latim popular ou vulgar. Por isso, essa tradução foi chamada de Vulgata. Porque assim, você pode, explicando melhor isso aqui, você pode ter, a gente pode falar o português, pode ter quem fala o mau português e pode ter quem fala o português perfeito. Assim também, na época de Jesus, existia o grego. A língua grega, né, era falada, mais faladas naquela época. Tanto é que a Bíblia foi escrita em grego, no Novo Testamento, melhor dizendo. E existia o grego koiné, que era a língua popular, a língua que o povo falava, né, nas ruas. Então essa versão da Vulgata, para você entender, não é porque era vulgar, sem valor, não. Era uma língua para as pessoas entenderem, na língua do povo, uma língua popular. O latim vulgar era a língua falada pelas pessoas, é mais simples. E existem outras traduções do Velho Testamento. Mas nesta disciplina vamos lembrar apenas destas duas, da Septuaginta e da Vulgata, porque é importante que você conheça bem essa explicação, ok? Então, quando você ouve falar aí da versão do Velho Testamento, e para você ter certeza de como os livros tinham seu valor e de como as Escrituras manteve aí o seu padrão espiritual, o seu padrão confiável das Escrituras Sagradas. Bom, eu vou começar a passar para vocês alguns exercícios, tá? A secretária vai estar enviando para vocês esses exercícios com algumas perguntas para entender
e a gente testar até onde você já aprendeu, o que você não entendeu. Lembrando que você está estudando aqui pelo meu canal, mas você pode fazer perguntas via WhatsApp, que nós estaremos dispostos a tirar aqui a sua dúvida. Se algumas coisas que você perguntar estiver nas matérias posteriores, nós não vamos responder para não confundir a cabeça do aluno, mas a gente promete trazer para você as explicações que você precisa. Eu queria fazer algumas ressalvas aqui das traduções e sobre os autores, né? Precisamente escritor, que o autor da Bíblia é o próprio Deus. De acordo com a sua origem, os livros do Antigo Testamento podem ser classificados em dois grandes grupos. O primeiro é formado pelos escritos que deixam transparecer a atividade criadora do autor e parecem ser marcados pelo selo da sua personalidade. Essa é a primeira parte. Tal é o caso de boa parte dos textos proféticos, cuja mensagem inicial foi, às vezes, ampliada, chegando posteriormente ao seu pleno desenvolvimento em âmbitos onde a inspiração do profeta original se deixava sentir com intensidade. No segundo grupo, são incluídos livros nos quais, não tendo permanecido marcas próprias do autor, foram as tradições que se encarregaram de transmitir a mensagem preservada pelo povo, proclamando-a e aplicando-a às circunstâncias próprias de cada tempo novo. A esse grupo pertence uma boa parte da narrativa histórica e da literatura cultica e sapiencial daquilo que nós estamos tratando aqui acerca dos autores. Muito bem. A transmissão do texto também tem a sua segurança, porque a passagem da tradição oral para a escrita chega ao Antigo Testamento no tempo em que o papiro e o pergaminho, como eu já lhe disse, o papiro feito de uma planta aquática e o pergaminho que era feito de couro de animais, já estavam em uso como materiais de escrita. Então, observe que ele fala aqui a passagem da tradição oral para a escrita. Por quê? Porque antes as revelações, a vontade de Deus era passado para os patriarcas, que passavam para a sua família, para a sua descendência. E depois, então, passou a ser escrito. Então, dele se faziam longas tiras, né, tanto do papiro quanto do pergaminho, que convenientemente unidas formava os chamados rolos. Como eu disse aqui, uma espécie de cilindros de peso e volume, às vezes consideráveis. Para o aluno entender melhor, imagine um rolo de macarrão, de massa, que são usados pelos pizzaiolo, usado por quem está fazendo a massa ali de macarrão. Não tem um rolo que ele tem uma ponta assim do lado e eles passam assim, ou então assim. Assim era o rolo. Assim também era a forma com que era escrito. Repito, ou do pergaminho, que era feito de couro de animais, ou do papiro, que era extraído de uma planta aquática. Vamos ver acerca dos rolos daqui a pouquinho nas Escrituras Sagradas. Assim chegaram até a nós os textos do Antigo Testamento, ainda que não nos seus manuscritos hebraicos originais, porque com o tempo todos desapareceram, mas graças à grande quantidade de cópias feitas ao longo de muitos séculos, chegou até a nós. Dentre elas, as mais antigas que temos pertencem ao século I antes de Cristo. Foram descobertas em lugares como Qumran, o oeste do Mar Morto, e algumas em muito bom estado de conservação e outras muito deterioradas e reduzidas a fragmentos. Das cópias que contêm o texto integral da Bíblia hebraica, a mais antiga é o Códice de Alepo, que data do século
10 depois de Cristo, e é o reflexo da tradição tiberiense. O sistema alfabético utilizado nos primitivos manuscritos hebraicos carecia de vogais, e na sua época, e de acordo com o uso comum de diversas línguas semíticas, somente as consoantes tinham representação gráfica. Essa peculiaridade era obviamente uma fonte de sérios problemas de leitura e interpretação dos escritos bíblicos, cuja unificação se realizaram os especialistas judeus no final do século I depois de Cristo. Então, se referindo aqui aos massoretas e os soferins. Os soferim. O trabalho daqueles sábios foi favorecido na última parte do século V a.C., pelo desenvolvimento, sobretudo em Tiberíades e Babilônia, de um sistema de leitura que culminou entre os séculos 8 e 9 depois de Cristo, com a composição do texto chamado massorético. Nele, fruto do intenso trabalho realizado pelos massoretas, e quem eram eles? Os transmissores da tradição que eu já lhe expliquei aqui. Ficou definitivamente fixada a leitura da Bíblia hebraica através de um complicado conjunto de sinais vocálicos e de entonação. E apesar do excelente cuidado que os copistas tiveram para fazer e conservar as cópias dos textos bíblicos, nem sempre puderam evitar que aqui e ali fossem introduzidas pequenas variantes na escrita. Por isso, a fim de descobrir e avaliar tais variantes, o estudo dos antigos manuscritos implica uma minuciosa tarefa de comparação de textos, não somente entre umas e outras cópias hebraicas, mas também em antigas traduções para outras línguas. O texto samaritano do Pentateuco, escrita samaritana, as versões gregas, especialmente a Septuaginta, feita em Alexandria entre os séculos 3 e 2 a.C., e utilizada frequentemente pelos escritores do Novo Testamento. As aramaicas, os Targumim, versões parafrásticas, as latinas, em especial a Vulgata, as siríacas, as coptas ou a Armênia, os resultados desse trabalho de fixação do texto se encontram sintetizados nas edições críticas da Bíblia hebraica. Então, toda essa explicação aqui para você entender a importância dessa versão dos manuscritos até chegar nas nossas mãos. Então, obviamente, vamos observar pela Bíblia. Eu vou começar lendo Jeremias no capítulo 36. Nós vamos começar lendo Jeremias aqui, o capítulo 36, que vai te ajudar a entender bem mesmo a questão dessas traduções e versões. Profeta Jeremias, capítulo 36, diz assim: o rolo de Jeremias é lido no templo. O rei corta-o e lança-o no fogo. Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, acompanhe comigo, toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tem falado de Israel. Quem é que está mandando ele escrever? Deus. Escreve no rolo todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Então, naturalmente, nenhum deles escreveram porque quiseram escrever. Eles receberam uma ordem direta de Deus para que eles escrevessem. O texto continua no versículo 3. Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal
que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha revelado no rolo de um livro. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encerrado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo Judá que vem das cidades, as lerás. Então, Israel, em um dia específico de jejum, ia ler o quê? O rolo. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. Ou seja, chamou de livro, mas no início chamamos de rolo. E aconteceu no ano 5º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá e Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Milquias, filho de Jeremias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elisama, o escriba, lembra que eu falei dos escribas, dos sinais maçoretas, Delaías, filho de Semaías, Enatã, filho de Aquibô, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Hananias, e todos os outros príncipes. E Micaías anunciou-lhe todas as palavras que ouvira, lendo-as Baruque pelo livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o na tua mão e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo na sua mão e veio a eles. E disse-lhe: assenta-te agora e lê aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E aconteceu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, que palavras são essas? Palavras de Deus dado ao profeta Jeremias. Se voltaram temerosos uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma anunciaremos ao rei de todas essas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora como escreveste da tua própria boca todas essas palavras. Ou seja, as palavras vinham tanto de Deus e trazia tanto conhecimento que não ficava dúvida de que não veio de uma pessoa normal. E disse-lhes Baruque: com a sua boca ditava-me todas essas palavras e eu as escrevia no livro com tinta. Então você vai entendendo o processo de como foi chegando até nós. Por ordem de Deus, eles começaram a escrever o texto. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo, e Jeude tomou-os da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno,
pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Ou seja, Deus falou ao profeta Jeremias, o profeta Jeremias pediu pediu a Baruque que escrevesse, ele conseguiu apagar ou queimar o rolo, a escrita, o papel, ou o pergaminho, ou o papiro, né? No braseiro, mas não conseguiu apagar do que foram colocados no coração de todos que já ouviram. E o texto diz, e não temeram, versículo 24, e não temeram nem rasgaram os seus vestidos, o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. E posto que Eunatã, e Delaías, e Gemarias, tivesse pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvido. Queimou a si mesmo as palavras do Senhor. Antes deu ordem o rei a Jeramiel, filho de Ramaleque, e a Seraías, filho de Arisel, e Selemias, filho de Abdel, que prendesse a Baruque o escrivão, e a Jeremias o profeta, mas o Senhor tinha-os escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras de Baruque, e escrevera da boca de Jeremias, dizendo, toma ainda outro rolo, e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, que queimou Joaquim, rei de Judá. E a Joaquim, rei de Judá, dirás, assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo, por que escreveste nele, anunciando, certamente virá o rei da Babilônia, e destruirá esta terra, e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá, não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado seu cadáver ao calor de dia e à geada de noite. E visitarei sobre ele, e sobre a sua semente, e sobre os seus servos, a sua iniquidade, e trarei sobre ele, e sobre os moradores de Jerusalém, sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenham falado e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se acrescentaram a elas muitas outras palavras semelhantes que Deus estava mandando. Você vê? Então, você vê claramente, eu estou mostrando aqui, caro aluno, a tradução dos manuscritos, as versões, como que chegou até nós. Ainda na própria Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, tem aqui também uma explicação, Deus mandando Ezequiel comer o rolo. Come o que achares. Porque era assim as palavras escritas num rolo. O versículo 1 diz assim: depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Que rolo é esse? A palavra. E disse-me, filho do homem, dá-me a comer, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. Observe que esse rolo que ele estava comendo eram as palavras de Deus. E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. É claro que o texto não estava falando aqui para ele comer de verdade, pegar o papiro, pegar o texto, né, e comer. Estava se referindo dele se encher das palavras de Deus para poder transmiti-las, receber de Deus para poder transmitir. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel.
Ou seja, você vai falar o mesmo idioma que eles, mas eles não darão ouvidos. Vamos seguir aqui a nossa aula, mostrando para você outros textos importantes acerca do rolo. Nós vamos mostrar isso em Apocalipse. E vamos mostrar isso no livro de Lucas, no capítulo 4. Aqui nesse texto de Lucas, capítulo 4, o Senhor entra na sinagoga e ele tem a oportunidade de fazer uma leitura, o Senhor Jesus. E ele leu o rolo, o que estava escrito no profeta Isaías a respeito dele mesmo. O texto diz assim: então, pela virtude do Espírito, Lucas 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, aonde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ele foi escolhido, selecionado para fazer a leitura. Que leitura é essa? A leitura do rolo. Não era uma Bíblia. Não era ainda a coleção de livros. Era o rolo. O rolo que tinha do livro de Isaías, de Jeremias, de Ruth, de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, Josué, os da lei, os agiógrafos, os escritos, né? Como eu já lhe expliquei, que são os poéticos. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, que livro era esse? O rolo. Achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração. Ele estava lendo Isaías capítulo 61. A pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, fechou o rolo e tornando a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então o Senhor, lendo o rolo no templo. O que é que os judeus se reuniam para ler no templo? Os rolos, os escritos sagrados, colocados em rolo. Lá no livro de Apocalipse agora, o capítulo 10, João, na ilha de Pátimo, tem uma visão acerca do livrinho trazido do céu. E vi outro anjo forte, versículo 1, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado os 7 trovões, fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. João está dizendo, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não as escreva. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu dou do céu tinha ouvido
que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma um livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dai-me o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o, assim como mandou Ezequiel, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Da mesma forma como eu li em Ezequiel capítulo 3. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Ou seja, as palavras que estão escritas para o nosso ensino foram escritas. Para que foi escrito a Bíblia? Vamos lá. Vamos observar aqui em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. O objetivo pela qual as Escrituras foram escritas e transmitidas a nós. Aqui diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Logo, é através das Escrituras Sagradas que nós vamos tendo fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir as palavras de Deus. Eu preciso ler com você mais um texto, um outro texto que vai mostrar para você a importância das Escrituras Sagradas e da forma como foi escrita. Então eu mostrei Jeremias capítulo 36, Ezequiel capítulo 3, 1 e 2, que fala para ele comer o livro, né, o rolo. Já li para você o que está em Romanos capítulo 15, versículo 4. Espero ter falado o texto anterior, se não falei, falei agora. 15, versículo 4. E mostrei para você também Jesus lendo no templo acerca do rolo, que ele leu sobre o profeta Isaías capítulo 61. Também outra parte que eu li, mostrando o livrinho, que de certa forma é o rolo, é o que está no livro de Apocalipse capítulo 10, que fala do livrinho que João tomou do livro e era para escrever. Então todos que eles escreveram por ordem de Deus. No tempo de Jesus, Jesus falou algo muito importante acerca da escrita. Jesus nunca condenou o que estava escrito. Então, olha o que ele fala aqui. Ele diz assim: João capítulo 21, versículo 24. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. De que discípulo ele está falando? João que escreveu o próprio Evangelho de João. E ele diz assim: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, João falando. E se cada uma das coisas que ele fez fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem acerca de tudo que Jesus fez. Então, graças a Deus, que não foi escrito todas as coisas que Jesus fez, mas foi escrita algumas coisas para a nossa consolação, para o nosso ensino, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Então, hoje eu falei com você nessa segunda aula de introdução bíblica ou de bibliologia sobre a importância das versões. Não esqueça de anotar no seu caderno. Você, como aluno, precisa ter o seu próprio caderno, fazer as suas próprias anotações, as suas próprias perguntas. E em breve vamos estar encaminhando para você os exercícios. As perguntas que você precisa fazer, poderá consultar o vídeo a qualquer momento, tá? E tirar aqui as suas dúvidas diretamente comigo, o professor, ou com outro professor da nossa escola. Que Deus te abençoe rique e abundantemente, que esses ensinamentos te tragam crescimento espiritual.